No sábado a você, torcedor rubro-negro, e você inscrito aqui do canal Voz Rubro-Negra, chegando nesse sábado para trazer muitas notícias e para trazer muitas informações do Mengão. Chegando nesse sábado, cara, com muita informação do Mengão. E você que não é inscrito, não perca seu tempo, se inscreva no canal, aciona o sino de notificações e deixa o like para ajudar e fortalecer muito o trabalho e o crescimento aqui do nosso canal Voz Rubro-Negra. Chegando nesse sábado para falar para vocês sobre o pós-jogo, o pré-jogo, melhor dizendo, entre Flamengo e Botafogo. Vamos falar sobre um novo lateral oferecido ao Flamengo. Vamos falar sobre a primeira reunião entre o Mister Jorge Jesus e também as pessoas da diretoria do Flamengo por uma renovação. Vamos falar também sobre parte da renda hoje penhorada hoje por parte do Botafogo e entre outros assuntos mais. E também vamos falar de um jogador do Flamengo punido pela Conmebol e não poderá enfrentar a equipe do Barcelona de Guayaquil. Essas e outras você encontra aqui no canal Voz Rubro-Negra. Então não pula nenhuma parte sequer, assiste o vídeo até o final para você ficar ligado em tudo o que está acontecendo no Mengão. E eu já começo o vídeo falando sobre um absurdo contra o Flamengo, um tremendo absurdo contra o Flamengo. O jogador William Arão foi suspenso pela Conmebol por 2 jogos, é isso mesmo. O jogador que foi expulso contra o Independente Del Valle na Recopa Sul-Americana foi julgado pela Conmebol e foi suspenso. Pegou 2 jogos de suspensão. Então, ele já cumpriu o primeiro jogo contra a equipe do... Fugiu o nome agora. Contra a equipe que o Flamengo enfrentou na última quarta-feira, Júnior Barranquilla. Já cumpriu o primeiro jogo contra a equipe do Júnior e agora vai cumprir mais um jogo de suspensão na partida contra a equipe do Barcelona de Guayaquil. Então o William Arão não joga a partida contra a equipe do Barcelona de Guayaquil aqui no Maracanã. O William Arão está suspenso e não poderá enfrentar a equipe do Barcelona de Guayaquil na próxima quarta-feira. Falar com vocês agora sobre um outro assunto, falar com vocês sobre uma outra informação. O Flamengo teve ontem a primeira reunião com os agentes do Jorge Jesus. Ontem eles tiveram a primeira reunião para tratar justamente sobre a renovação do Mister Jorge Jesus, do treinador, com o Flamengo. Tiveram ontem a primeira reunião, onde não foi a única coisa que foi acertado foi o seguinte, que o Mister quer receber isso, o Flamengo está disposto a pagar um valor e nas próximas semanas continuarão tendo reuniões para continuar resolvendo essa questão. O Flamengo acredita muito na renovação. Ontem o Flamengo se reuniu com Júlio Bertolucci, Luca Bertolucci e Bruno Macedo, que estão tratando aí da negociação e também da renovação do Jorge Jesus. E o Flamengo cogita cobrar a CBF por conta das convocações dos jogadores do Flamengo. Eu vou explicar para vocês todas essas questões e toda essa situação. Há uma lei, né, junto à Lei Pelé, que o Flamengo está respaldado para ir até a CBF para poder cobrar a CBF os dias a qual os jogadores estarão convocados pela seleção brasileira. Informação dada pelo PVC, agora na Rede Globo, e a Lei Pelé diz o seguinte: a entidade convocadora, que é a seleção, indenizará o cedente, ou seja, o Flamengo, dos encargos previstos no contrato de trabalho pelo período em que durar a convocação do atleta, sem prejuízo de eventuais ajustes celebrados entre este e a entidade convocadora. Então o Flamengo já visando aí, por exemplo, num futuro,
os jogadores convocados virem cobrar algo ao Flamengo em relação a essa convocação e hora extra ou algo além do tipo, o Flamengo está respaldado na Lei Pelé para poder resolver essa questão, para também resolver essa situação. Achei importante demais. E o Flamengo acertou a contratação por empréstimo do zagueiro do Canaã, que se destacou bastante pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogador tem 16 anos, o nome dele é Cleiton, foi emprestado ao Flamengo até julho de 2021. Ele tem 16 anos e disputou os 3 jogos como titular na Copa São Paulo pelo Canaã. Então, a gente deseja toda a sorte do mundo aí ao Cleiton, que é um novo jogador do Flamengo, vai chegar aí para compor a base do Flamengo. Falar agora com vocês sobre lateral oferecido ao Flamengo, é isso mesmo. Mais uma vez, o lateral Fábio Coentrão, português, foi oferecido ao Flamengo. A gente vê que o Flamengo, nos últimos tempos, tem estado num patamar muito grande, num patamar muito elevado, e com isso, muitos empresários tentam colocar os jogadores deles nos clubes, e principalmente no Flamengo. E foi a vez de Fábio Coentrão novamente ser oferecido ao Flamengo. Foi oferecido pelos seus empresários e o nome não agradou muito, porque o Flamengo já tem 2 jogadores para a posição, tanto o Felipe Luiz como também tem o René na posição. Então, não querendo inchar muito o elenco, o nome foi descartado. Jorge Jesus conhece o jogador, treinou o jogador, porém não agradou a contratação do jogador, apesar de que o jogador está desde o final do ano passado sem um clube. O clube está sem clube, foi oferecido ao Flamengo e isso foi de pronto negado. Ontem teve a inauguração do busto do Andrade lá na Gávea. Foi ontem, uma linda festa foi realizada ontem e foi lançado, né, o novo busto lá na Gávea ontem do Andrade. Falar agora sobre lucros, falar sobre agora penhora, galera. É isso mesmo. O Botafogo sofreu uma derrota na justiça na última sexta-feira e o desembargador Luiz Braga Del Horto, da Câmara Civil, negou o efeito suspensivo pedido pelo clube e manteve a penhora por parte do Glorioso, até 5 milhões da renda do clássico do sábado às 18 horas no Maracanã. A decisão foi publicada inicialmente pelo Globoesporte.com e a referente dívida de R$ 5.013.267,70 que o Botafogo tem com o ex-jogador Rodrigo Beckham, que defendeu o clube entre 99 e 2002. Então, por conta disso, parte da renda que seria destinada ao Botafogo no jogo de hoje será penhorada para esse jogador. Que situação vive o Botafogo? Que situação vive o Botafogo? Falar agora com vocês sobre o pré-jogo de hoje. Flamengo que enfrenta a equipe do Botafogo, visando aí a liderança do Grupo A da Taça Rio. Flamengo que enfrenta o Botafogo às 18 horas de hoje no Maracanã. E o técnico Jorge Jesus pretende ir a campo com um time misto. Não deve colocar força máxima. Ainda é a dúvida do jogo. A participar da partida hoje, o Arão e o Rodrigo Caio continuam recuperando de lesão. E eu vou passar para vocês aqui um provável time do Flamengo que pode enfrentar a equipe. O time misto hoje que enfrenta a equipe do Botafogo deve ir a campo. O Flamengo deve ir a campo com César, João Lucas, Gustavo Henrique, Léo Pereira e René, William Arão, Diego, Vitinho e Michael, Pedro Rocha ou Bruno Henrique e Pedro. Esse deve ser o provável time do Flamengo contra a equipe do Botafogo hoje no Maracanã. A partida é válida pela Taça Rio e o Flamengo lutando aí pela liderança
do grupo, tá certo? Então, por hoje foi isso. Se você não é inscrito no canal, cara, se inscreva no canal, aciona o sino de notificações e deixa o like para ajudar e fortalecer o trabalho e o crescimento aqui do canal Voz Rubro Negra, tá certo, galera? Então, tamo junto, é um prazer aqui ter vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de hoje, tá certo? Valeu, tamo junto.